Vamos lá, pessoal. Na videoaula passada, eu mostrei para vocês sobre a criação do Middle para verificar se o usuário autenticado é um administrador. Aí, como eu disse, né, a programação aqui do cadastro de mesa, né, era com vocês, para vocês terminar, tá? E aí, eu parei a videoaula, já implementei aqui o meu cadastro de mesa, tá? Espero que vocês também tenham feito o mesmo. E eu tenho aqui já, né, algumas mesas cadastradas, tá? Não tem nada de reserva ainda por enquanto, porque eu não fiz nada de reserva na minha aplicação também. Além disso, né, como a gente estava só com o usuário que a gente tinha transformado ele em administrador, aqui pelo Prisma Studio mesmo, eu criei mais um. Dessa vez usei meu próprio nome. E aí é do tipo cliente, beleza? Então, para testar as funcionalidades dessa videoaula, né, eu vou utilizar esse usuário que é um cliente, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, além disso, vocês conseguem sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, também já implementar é, a questão da busca de mesas, né? Então, ó, buscar mesas aqui, ó, não exige que o usuário esteja logado, não tem nenhum filtro, é simplesmente buscar todas as mesas, né, para o front-end, se ele precisar de alguma coisa aí com relação a essa listagem de mesas, tá bem aberto aqui, tá? Mas ele não retorna nada sobre as reservas, não, é só realmente retornar quais mesas estão cadastradas naquele restaurante. Beleza, mas a gente vai focar nessa aula na questão das reservas. Então, presumo que vocês já estejam com o cadastro de mesas funcionando. A busca de mesas, se possível, também já é uma coisa bem simples. É interessante vocês já deixarem pronta, tá? Mas a gente vai precisar realmente que vocês tenham mesas cadastradas para a gente poder fazer a funcionalidade de reserva, tá? E a funcionalidade de reserva tem algumas particularidades que vocês ainda não viram, né? A começar pelo tipo de dado aqui, ó, de data, né? E depois também é, a reserva, ela tem chaves estrangeiras. E como que a gente salva uma reserva considerando, né, que a gente precisa linkar cada reserva aí com uma mesa e um cliente, né? Então vamos focar nisso agora. Para isso, vou fazer o mesmo processo, vou criar o controller de reserva. Então, reserva controller. Vou criar o arquivo de rotas de reservas. Então, reserva routes.js. Tá? De novo, deixa eu aproveitar um código que já existe, pegar um mais simples aqui, né, para inicializar o arquivo aqui de rotas de reservas, né? Então aqui, em vez de mesa, né, a gente vai ter reserva controller, ok? Bom, deixa eu tirar esse daqui que era da mesa, né, que não tem nada a ver aqui. E tá, eu já deixei uma rota aqui, mas vou tirar depois a gente reescreve. Tá? É só o corpo aqui mesmo do arquivo de rotas. Tá? Esse daqui de autenticação vou deixar aqui também, que de repente a gente precisa usar algum middleware, né? Então já está bem fácil. Deixa eu criar o corpo aqui também do controlador de reservas, vou copiar só essa linha para a gente ter acesso ao Prisma. Vou criar uma classe reserva controller, né? Vou fazer a exportação, ok? Então, tem o corpo aqui do controlador de reservas, tenho o corpo aqui também do arquivo de rotas relacionadas à reserva. Só falta linkar no index, né, para a gente poder implementar já alguma coisa. Então, meu index, quando chegar alguma requisição relacionada à reserva, né, a gente vai encaminhar para o reserva routes, beleza? Então, aqui o prefixo vai ser reserva.
deixa eu conferir aqui no enunciado como que eu deixei. Eu coloquei no plural reserva, tá? Ok. Então tem que seguir certinho o que está ali no detalhamento das rotas, porque senão vai desencontrar com o front-end, tá? Beleza, então todas as rotas que chegarem aqui, todas as requisições chegarem com esse prefixo, vai para reservas. Só tem uma coisa que eu já vou adiantar aqui, que é o seguinte. Se vocês olharem aqui os enunciados para reservas, reservar mesa tem que estar logado. Ver minhas reservas, né, para o cliente poder ver as próprias reservas, tem que estar logado. Cancelar reserva tem que estar logado. E buscar todas as reservas por data, que é uma funcionalidade exclusiva ao administrador, também tem que estar logado. Então, diferente da mesa, aqui eu já posso colocar um middle direto. Ó, auth-controller.autenticar. Por quê? Todas as funcionalidades que vierem para esse prefixo vão exigir que o usuário esteja logado. Então, para não ter que ficar escrevendo em rota por rota, já posso adicionar aqui desta vez. Então, fechou aqui, né, colocamos no index, temos nosso arquivo. Podemos então pegar uma funcionalidade aqui para desenvolver. Tá? E eu não vou fazer todas com vocês, né? Mas vou pegar uma aqui para trabalhar algumas coisas que vocês ainda não viram. Eu vou pegar de reservar mesa. Tá? Bom, para reservar mesa, precisa estar logado, mas não precisa ser um administrador, né? Quem reserva a mesa normalmente é o próprio cliente. Tá? Então, o que a gente precisa para fazer uma reserva de mesa? A gente vai receber da requisição a data da reserva, o número de pessoas, o ID da mesa. Ops, e o ID do usuário? Não vai vir? Lembra, o ID do usuário vem embutido no token, tá bom? Então, por isso que não está aqui, ó, porque isso aqui são os dados que vão vir no corpo da requisição, tá? Mas o ID a gente vai tirar do token na hora que a gente verifica se o usuário está autenticado. Então, vamos lá. Deixa eu só ver como que está a rota aqui, né? Reservas barra novo. E é do tipo post. Então, vou criar aqui router.post para novo, né? Porque aqui a gente só coloca o sufixo, como vocês já viram, né? Precisa ser administrador? Não. Não precisa. Precisa estar logado? Precisa, mas a gente já verificou isso lá no index, né? A gente já colocou o middle aqui. Então, aqui eu não preciso colocar. Tá? Se chegou aqui, o usuário já está autenticado para essa rota em específico, é só isso que nós precisamos. Aí, eu vou redirecionar para reserva controller, vamos chamar aqui de nova mesa mesmo. Opa, perdão. Não, vamos colocar aqui registrar reserva. Beleza? E aí, essa função precisa existir lá no nosso controlador de reservas. Então, static async registrar reserva vai receber uma requisição e uma resposta, tá? Tá, então, a requisição chegou aqui no nosso arquivo de rotas, né? No tipo post, focado aqui no sufixo barra novo, né? Então, barra reservas barra novo. Reservas, isso. Barra reservas barra novo, a gente vai encaminhar para esse nosso controlador, né? Especificamente para a função registrar reserva. Tranquilo. Então, uma vez que essa requisição chegou, né? A gente já viu quais tipos de dados elas precisam ter, né? Inclusive já está aqui no meu Postman também. Eu deixei pronto, né? Então, só tem que alterar algumas coisas. Né? Vamos fazer uma reserva imaginando que é para o dia 22 de dezembro. Número de pessoas, né? 4 aqui. Vamos colocar aí D1 na mesa 1, né? Beleza. Então, esses aqui serão os dados que vão chegar na requisição. Eu posso, inclusive, já fazer a captura desses dados, né? Então, vamos começar com o mais simples. ID da mesa, que é um número inteiro, né? E
o número de pessoas, né, que vão se sentar à mesa. Então, já captura esses dados. Tem mais uma informação que, né, é, cadê? É a data, né? A data, ó, ela vai vir nesse formato internacional, né? Formato internacional de data é esse daqui, né? Com 4 dígitos, ano, tracinho, com 2 dígitos, mês, tracinho, com 2 dígitos, dia do mês. Tá? Esse daqui, pessoal, é um formato internacional, né? Porque a gente tem um... toma cuidado para não confundir com o formato americano, que é aquele que você inverte aqui no caso, né? O dia e o mês, né? É parecido com o formato que a gente usa no dia a dia, só que invertido. Em formato internacional é assim, ó, ano, mês, dia, tá? Então, se você colocar no formato certo, até o JavaScript vai conseguir entender isso com mais facilidade, tá? Então vai vir nesse formato, mas ele vai vir como uma string, né? Percebe? A gente vai precisar fazer uma conversão aqui. Então por isso que eu não vou misturar aqui, porque aqui quando a gente faz isso, se eu fizesse dessa forma, né, eu não estaria convertendo para data. E aí o Prisma não ia conseguir cadastrar, tá? Porque assim, uma vez que a gente lá no nosso, cadê? Nosso esquema, a gente falou que a data é do tipo datetime, eu não posso tentar inserir uma string, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou criar uma variável, uma constante para data, mas em vez de pegar direto do rec.body, eu vou usar aqui ó, o newDate para ele instanciar um objeto do tipo date a partir do rec.body.data. Tá? Então, essa daqui é a informação crua que está chegando da requisição, no formato de string. Aí, a partir disso, a gente está criando uma data e guardando aqui dentro. Tá? Aí, com esse objeto de data, o Prisma vai conseguir se virar bem. Tá? Feito isso, pessoal, a gente poderia já, puxa, cadastrar a mesa, né? Ah, na verdade, é importante a gente fazer algumas verificações antes de partir para o cadastro da mesa, tá? Então, eu vou colocar aqui, verificações são importantes de fazer, mas eu não vou fazer todas, tá? Vou deixar para vocês tentarem. Então, olha só, verificar se a data da reserva é igual ou posterior. Eu poderia até colocar aqui, ó, algo mais programático, né? A hoje. Então, assim, a pessoa não pode reservar uma mesa para ontem, para a data de ontem, né? A reserva dela tem que ser partindo de hoje. Pode ser para hoje ou para uma data posterior. A gente não vai nem trabalhar com horas, né? Porque senão a gente teria uma complexidade a mais. Então, imagina assim, se não deu meia-noite, o usuário ainda está podendo reservar para hoje, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa verificar. Outra coisa, verificar se a mesa consegue, né, comportar o número de pessoas indicado. Tá? Então, por exemplo, aqui não vem o número de pessoas. É interessante a gente verificar se essa mesa tem o número de lugares que suporta esse número de pessoas. Tá? O que mais a gente poderia verificar? Uma coisa super, super, super importante. Essa mesa está livre. A gente precisa verificar se a mesa que o usuário está querendo reservar está livre para a data de hoje. Então, verificar se a mesa está livre para a data selecionada. Tá? Então, assim, depois a gente fizer todas as verificações, aí que a gente vai realmente cadastrar a reserva. Tá? Então, eu vou fazer só uma aqui e o resto eu vou deixar para vocês tentarem, como eu já disse, né? Vamos lá. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Agora, verificar se a mesa está livre, eu já vou fazer aqui porque é super importante, né? A gente não pode ter de forma alguma duas reservas para a mesma mesa no mesmo dia, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Aqui a gente não recebeu o ID da mesa que a gente está querendo, que o cliente quer reservar. Então,
a gente pode fazer a busca dessa mesa, tá? Então vamos lá. Const mesa recebe await prisma.mesa. Como a gente tem o ID dela, né, a gente pode usar o find unique, tá? Então, where id é igual a mesa id. Tá. Então a gente conseguiu fazer a busca da mesa, mas puxa, a gente precisaria verificar se tem alguma reserva para essa mesa na data selecionada. Não estou verificando isso ainda, né? Eu só estou buscando a mesa. O que a mesa contém de informação? Código, né? Como que é? ID, código e número de lugares. Isso, nada disso me responde se a mesa está reservada. É aí que tá. Quando a gente tem, né? Como a gente tem esses links entre esses models, então olha só, a mesa existe, ela tem um link para as reservas, né? Com cada mesa, ela tem uma espécie de vetor virtual para as reservas que estão ligadas a ela, tá? Então, usando aqui mais um recurso do Prisma, eu posso falar para o Prisma buscar juntamente dessa mesa, né? Olha, include, né? Então, além de buscar os dados da mesa, traga também para mim as reservas, tá? As reservas. Todas as reservas que estão ligadas a essa mesa? Se eu colocar dessa forma, sim, vai trazer todas as reservas. Mas eu ainda posso melhorar isso aqui. Eu não quero que ele traga todas as reservas dessa mesa. Eu quero que ele traga quaisquer reservas, se existirem, desta mesa na data que o usuário está tentando reservar. Tá? Então, em vez de true, eu vou colocar aqui mais um filtro. Tá? Então, traga as mesas, as reservas dessa mesa, onde a data for, né? Então, se tiver alguma reserva para essa mesa, onde a data for igual a essa que o usuário está indicando e, né, onde o status seja true. Por quê? Porque um outro usuário anteriormente pode ter reservado essa mesa e cancelado. Se alguém reservou a mesa e depois cancelou, a mesa está disponível, né? Então, veja só, pessoal, como que o Prisma é fácil de trabalhar, né? Assim, talvez a primeira vez que você esteja usando, né, você fala, nossa, quanta coisa aqui, né? Mas, na verdade, isso aqui é uma coisa que a gente teria que fazer tudo manualmente, com um monte de if, else aí, um monte de consulta ao banco, e a gente está fazendo de uma vez só, tá? Eu estou trazendo, né, ó, a partir desse D de mesa, eu estou trazendo as informações dessa mesa, incluindo as reservas dessa mesa, onde, né, a reserva for desta data e estiver ativa. Então, olha só que fácil, né? E aí, né, eu coloquei essa consulta aqui, pessoal, por quê? Porque essa mesa que a gente acabou de buscar, junto com as reservas e com esses filtros, pode ser que vocês utilizem em uma ou outra verificação dessas que eu deixei para vocês fazerem, tá? Agora, né, como eu disse, essa verificação eu vou fazer aqui com vocês na videoaula. Então, uma vez que eu fiz a busca da mesa já com os filtros, né, eu posso muito facilmente verificar se ela está livre com um if. Tá? Ó, se mesa.reservas.length for maior que zero, né? Ou seja, se esse include aqui conseguiu trazer alguma mesa que esteja reservada, né? Alguma reserva dessa mesa nesta data e ativa, então, né? Esse vetor aqui vai ser maior que zero e o que indica que a mesa está reservada, tá? Então aqui eu vou retornar res. Vamos colocar aqui. Eu não sei qual seria o código de erro exato para essa situação, teria que verificar. Tá? Vou colocar status, vou colocar um mais genérico. Tá? 400, né? Então, aconteceu algum problema aí, né? Mais genérico. E aí, eu colocaria uma mensagem aqui, né, indicando né, que a reserva não foi possível. Né, e aí eu tenho que colocar uma explicação aqui também, né? Mensagem a mesa selecionada
Opa, a mesa selecionada já está reservada para esta data. Tá? Então, olha só, beleza. Então, aqui a gente já cortou o fluxo da aplicação, né? Porque a gente colocou um return. Agora, vamos lá. Não entrou nesse if. Se não entrou nesse if, quer dizer que a mesa está disponível, né? É claro que o ideal é vocês fazerem essas verificações aqui também. Mas vamos verificar que está tudo... Vamos pressupor que está tudo certo. E aí, como que a gente faz um cadastro, então, pessoal? Bom, o que vocês já viram, né? Até colocar aqui um... Bom, deixa eu ver. Acho que não vai nem precisar do await nesse caso, que eu vou usar promises aqui, então não precisa do await. Então, prisma.reserva.create, tá? E aí o que vocês já viram era o seguinte, eu quero criar uma reserva aqui no caso, né? Vocês já viram, né, prisma.usuário, prisma.mesa na videoaula passada, né? E agora vou criar uma reserva, mas o básico é o seguinte, a gente coloca os dados que devem ser usados nesse cadastro, né? Então, pessoal, cuidado para não confundir que essa data aqui é o atributo, né? Um atributo pré-definido do Prisma que traduzindo para o português significa dados, né? Então, data em inglês é dados em português. Tá? Toma cuidado para não confundir com isso daqui, ó. Essa data que a gente está trabalhando, que é realmente a data do calendário, tá? Então, beleza. Quais dados que a gente vai usar nesse cadastro? Né? Para a gente criar uma reserva, a gente precisa informar uma data de calendário mesmo, né? A gente precisa informar o número de pessoas. Então, N pessoas. Status. Eu poderia colocar aqui status true, né? Mas não é obrigatório, porque assim, aqui ó, a gente já deixou um valor padrão, tá? A gente já está falando que por padrão vai ser true, então quando a gente não precisa nem especificar, a gente pode deixar sem informar o status que ele já vai pegar por padrão o valor verdadeiro, tá? E aí, pessoal, para a gente colocar o ID do usuário, o ID da mesa, não vai ser tão direto quanto a gente pode imaginar, né? Vocês poderiam imaginar que a gente colocaria aqui, usuário ID, né? Que existe esse campo mesmo na tabela, e aí eu colocaria ali rec.usuário ID. Mesa ID, que é um outro atributo, né? Uma chave estrangeira também. Eu colocaria, né, a mesa ID que veio aqui na própria requisição. Mas não, pessoal. A gente vai ter que colocar algo a mais, tá? Algo mais explícito. Então é o seguinte. Em vez disso, a gente vai colocar aqui, ó. Essa reserva ela vai se ligar a um usuário, tá? Coloca só o nome do model aqui, com letra minúscula mesmo. Então vai se ligar a um usuário. Como? Né? Então aí a gente vem aqui, ó, e fala que é para conectar essa reserva a um usuário, né? Usando o ID, tá? O ID do usuário, que é o usuário que está logado, né? Que a gente pega aqui com rec.id, tá? A mesma coisa vai ser para mesa. Então, mesa, né? Então eu quero ligar essa reserva a uma mesa. Qual mesa? Né? Aí a gente coloca aqui, ó, connect, de novo, ID da mesa, beleza? E aí com isso, a gente sabe que a gente vai estar criando uma reserva e já fazendo o relacionamento aqui com chave estrangeira, de forma que o Prisma consiga compreender e fazer todas as operações necessárias lá no banco de dados, tá? Como eu disse, eu ia usar promises aqui, né? Que é um conceito que a gente já aprendeu, mas às vezes a gente não é sempre que a gente utiliza, né? Mas a ideia é, ele vai fazer essa criação, né, dessa reserva, e aí a gente coloca um ponto den aqui para dizer o que vai acontecer se der tudo certo, tá? Precisava ser com promise? Não, poderia ser um if else, um try catch, né? Mas promise é uma técnica mais moderna de a gente trabalhar aqui com essas operações assíncronas, né? Então, then, né? Então, depois que essa operação de criação for feita, se tiver tudo certo, eu vou retornar aqui, ó, res.json, podemos colocar um status 200 aqui, né?
201, que é para dizer que algo foi criado no banco, né? Dizer que um recurso foi cadastrado, foi salvo. E aí eu coloquei, ó, erro, falso, mensagem, reserva realizada com sucesso, tá? Bom, isso aqui é se der certo. Bom, e se der errado, né? Então a gente pode colocar aqui um ponto catch, tá? Quando algo dá errado, vem esse parâmetro error aqui, né? E aí, fazer algo parecido. Erro, no caso verdadeiro, né? E aqui, pessoal, vou fazer bem simplificado. Ocorreu um erro ao cadastrar reserva. Tá? Então, vamos lá, minha aplicação já está rodando. Né? Deu uma mensagem aqui, mas vamos lá, se der algum problema a gente verifica. Meu código aqui, meu servidor está rodando, né? Então, eu recebi os dados. Primeiramente, eu busquei a mesa para verificar se ela tinha reservas, né? Fiz a verificação se já haviam reservas. E aí, não havendo reservas, né, ideal é que vocês façam outras verificações, a gente cria a mesa conectando ela ao usuário. Perdão, a gente cria a reserva conectando ela a um usuário e a uma mesa. Tá? Vamos testar essa funcionalidade. Deixa eu só dar uma conferida aqui no routes. Tá tudo certo, né? Então, a gente tem aqui já preparado uma requisição para fazer, né? Ó, barra reservas barra novo, do tipo post. Temos uma data, um número de pessoas e o ID da mesa. Enviar. Né? Ó, reserva realizada com sucesso. Tá? Vamos tentar fazer uma outra reserva dessa mesma mesa na mesma data? Então, sei lá, podemos aqui até alterar o número de pessoas, colocar 2 agora. Né? Mas olha, a data é a mesma e o ID da mesa é o mesmo. Então, se a gente tentar fazer uma nova reserva, né? Olha lá, a mesa selecionada já está reservada para essa data. Tá? Agora, se eu tentar reservar agora uma segunda mesa, né? Que já também existe lá no meu banco. Aí a gente consegue enviar requisição e a mesa é realizada, a reserva é realizada com sucesso. Beleza? E aí, se a gente for dar uma conferida no banco de dados, vamos lá, deixa eu atualizar aqui, né? Olha, a gente tem 2 reservas, né? Ó, ele guardou a data aqui, né? No formato que normalmente os bancos utilizam, que considera horas também, mas como a gente não passou horas, a hora ficou zerado, que é o que eu queria mesmo, tá? Número de pessoas, status, ID do usuário que fez o cadastro da reserva, ID da mesa. E aí, pessoal, ele sempre vai manter linkado. Ó. Então, eu quero ver o usuário, ou melhor, a mesa que foi, que foi linkada a essa reserva, né? Clico aqui, ele me mostra. Tá? Acho que essa aqui foi a aula mais densa que faltava, né? Assim, com o conteúdo mais denso que faltava vocês aprenderem. Onde a gente trabalhou aqui em include, né? Dentro de uma busca a gente colocou um include. Aí aqui dentro da criação da reserva a gente colocou aqui os connects para criar a ligação ali por meio das chaves estrangeiras, tá? Mas qualquer coisa, pessoal, olhe o código com calma, volta algum trecho do vídeo para rever. Bom, é isso então e até a próxima aula.